Graça e paz, irmãos, graça e paz. A palavra do Senhor na manhã de hoje certamente vai ser o início de reflexões que ao longo do mês de maio vão gravitar em torno da família. E aqui está o tema: o Deus de todas as famílias. No feriado, foi sexta-feira, não foi? Não, quinta-feira pela manhã, eu fui à piscina do condomínio, algo que eu faço raramente. Mas eu tinha dois companheiros, eu tinha o Ian e o Davi para levar à piscina. Mas, gente, ainda era em torno de 9 horas da manhã, mas pense no chão quente. Parecia meio-dia, 13 horas, assim, deserto do Saara. E de repente eu corria tentando proteger meus pés, porque o chão estava queimando. E sabe aquele lugar onde você toma o banho, que fica aquela poça d'água? Gente, aquilo era tão refrescante. Eu corria para um lado e tentava refrescar depois os meus pés. Eu sei que um espaço como esse, um dia como esse, é quase que uma experiência semelhante. A gente busca conforto, a gente busca o bálsamo da graça, a gente quer ser envolvido pelos braços de Deus. E eu não sei se você se recorda, mas quando o profeta Jeremias, ele foi chamado por Deus para ser profeta, no primeiro capítulo, a Bíblia diz que Deus disse a ele o seguinte: olha, eu ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, e observe, para arrancares, derrubares, destruíres, arruinares, e depois ele diz, para edificares e para plantares. Se você já leu o livro de Jeremias, sabe que a maior parte do texto talvez esteja exatamente no espírito das primeiras palavras: arrancar, derrubar, destruir, arruinar. Mas quando a gente abre o capítulo 31, sabe aquele bálsamo, aquele vento, sabe aquele abraço, sabe aquele momento de refrigério? Isso é tão significativo que os comentaristas, eles dizem que não há dúvidas de que este capítulo 31 tenha sido escrito pelas mãos do profeta. Pelas mãos do profeta. E sabe essa frase que eu estou dizendo, o Deus de todas as famílias? Ela aparece no texto sagrado. Eu vou fazer a leitura apenas deste verso, que diz assim: naquele tempo, diz o Senhor, eu serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão o meu povo. Meus irmãos, isso me traz uma alegria tão grande, porque essa expressão que aqui aparece, todas as famílias, não aparece somente neste verso. Deus tem este compromisso de trabalhar com todas as famílias da terra, de alcançar todas as famílias da terra. Você se recorda da chamada de Abraão? O que é que Deus diz? Aquele homem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, em Efésios capítulo 3, ele diz que por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Deus tem um compromisso com as suas famílias. Deus tem um compromisso com a sua família. Deus quer ser o Deus de sua casa, de sua família. E quando eu falo sobre família, por favor, a gente está aqui numa visão acolhedora. A família monoparental, a família constituída. A gente tem famílias aqui que são de irmãs que vivem juntas e que constituem uma família. Eu só vou ter cuidado porque dia desses eu vi uma criatura que estava casando com ele mesmo. Não sei se você viu isso. Eu achei, gente, o mundo está ficando estranho. O mundo está ficando estranho. E tinha nome. Sabe, você tem a monogamia, você tem a poligamia, e ele diz que ele é sologamia. Eu só acredito que esse tipo de casamento tem uma coisa curiosa, né? Sabe aquela coisa que não vão se separar que até a morte? Com certeza, irmãos. Esse casamento eu não tenho dúvidas que algo assim possa de fato acontecer. Mas primeiro eu queria lhe dizer, nós vamos passar todo domingo hoje falando sobre este capítulo 31. Mas a primeira declaração que quero fazer é mais ou menos assim: viver em família é sobreviver. Eu separei porque eu não queria dar a ideia de que é apenas viver e passar tempo.
não é somente existir, não é coexistir. Viver em família é viver, é sobreviver, sabe? É sobreviver. Aliás, eu gosto muito dos sobrevivencialistas, eu acho que é mais ou menos assim que chama. E eu fiquei curioso, porque essa gente, eles identificam as características de alguém que é um sobrevivente. Eu vou só mencionar aqui. Ele diz que para se tornar um sobrevivente, você precisa de resiliência, você precisa da capacidade de se adaptar, precisa de flexibilidade, precisa estar disposto a aprender continuamente, precisa ter uma fortaleza mental absurda, precisa se comunicar de forma fácil, estar disposto a colaborar. E eu comecei a pensar e disse, meu Deus, eu acho que este é o grande desafio também para as famílias nesse tempo. E sabem, na palavra do profeta, o que eu observo é que havia sim algumas promessas, ou aparecem aqui algumas promessas da parte de Deus, mas que estão condicionadas à nossa perseverança. Eu não sei se você já percebeu, mas há muitas promessas da parte de Deus que estão condicionadas diretamente à minha perseverança e à sua perseverança. Quem não se lembra da palavra do Senhor quando diz, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Eu ainda me recordo quando o texto bíblico diz que se nós não nos cansarmos de fazer o bem, ao seu tempo nós vamos colher aquilo que plantamos. É como se o texto estivesse dizendo a mim e a você da importância da perseverança. E no texto do profeta isso também para mim fica muito claro. Por quê? No versículo 2, esse Deus que é o Deus de toda a família, olha para o povo de Israel e diz assim, os que sobreviverem à destruição que está por vir, encontrarão favor até no deserto, pois darei descanso ao povo de Israel. E sabe qual é a minha palavra para você? Persevere, persevere. Sabe esse descanso que a gente está buscando? Sabe este favor que nós estamos buscando? Parece no texto sagrado que Jeremias se levanta e diz ao povo de Israel, os dias serão difíceis, o nosso povo sim será levado em cativeiro, nós vamos passar por tudo isso, mas nós vamos sobreviver. E quem sobreviver a toda esta luta, a todo esse deserto, a todo esse chão quente que queima os nossos pés, quem continuar resistindo, perseverando, aí o texto vai dizer, vai encontrar favor, graça, até no meio de um deserto. E diz mais o texto sagrado que Deus vai nos dar descanso. Eu olho para você aqui e consigo perceber algumas faces com uma expressão de cansaço enorme. Às vezes eu converso com pessoas que vêm falar de problemas e fundamentalmente a minha observação, é de que o único problema que aquela criatura está enfrentando é o cansaço, é o esgotamento emocional, físico, espiritual. Sabe, eu queria lhe dizer, persevere, porque um pouco mais e o descanso vai chegar. Persevere, porque mesmo no deserto, Deus vai manifestar a sua graça e seu favor sobre a sua vida. Persevere, persevere. Aqui eu volto a citar, eu já citei o Vitor em outros momentos, Vitor Frankl, falando assim, Vitor parece tão íntimo, né? Mas esse homem me impactou por conta da percepção que ele teve, da necessidade que eu tenho de perseverar. Você já conhece a história, ele passou por pelo menos 3 campos de concentração, perdeu toda a família, viveu depressão, e depois ele se levanta, e a partir de todo o drama que ele viveu, ele estabelece uma visão tão bela acerca da vida. Eu trouxe uma frase dele, que é muito conhecida, que diz assim, tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa, a última das liberdades humanas, escolher a sua atitude em um determinado conjunto de circunstâncias, escolher o seu próprio caminho. É como se ele estivesse dizendo, olha, você precisa escolher. Eu sei que a vida tem sido muito complicada, criar os nossos filhos no temor do Senhor tem se tornado uma luta, manter um casamento feliz, equilibrado, estável, manter a serenidade com as contas, com as pressões financeiras que estão sobre sua vida, manter, sabe, o foco na graça de Deus, na palavra do Senhor, não tem sido fácil. Mas eu quero lhe desafiar a ser uma família sobrevivente. A ser um sobrevivente em meio a tudo isso. Por quê? Porque há promessas de Deus para o remanescente. Para o remanescente, para os sobreviventes. É como se Deus estivesse dizendo, olha, tem data e tem hora para tudo isso acabar.
Essa dificuldade ela não vai permanecer. Deus há de se levantar. E quando eu falo aqui tanto em persistir, perseverar, deixa eu só lhe dizer uma coisa que aqui eu anotei. Perseverar não é apenas persistir, é ser coerente com o seu projeto de vida e de fé. É levantar todos os dias, sabe, com um foco em Deus, na sua graça, naquilo que Ele tem sobre a sua casa e sobre a sua família, pelo bem de seus filhos, pela estabilidade do seu casamento. E aqui, eu sei que esse dia, ou esses dias do mês de maio, para aquele homem, aquela mulher que não constituiu família, ou que saiu de uma relação conjugal, ou que está sozinho, por favor, não se sinta deslocado. Essa palavra é para você também. Talvez seja mais para você do que para todos os outros. Porque mesmo essa situação de dificuldades que você está vivendo, Deus está lhe dizendo que Ele vai dar favor, graça sobre a sua vida, mesmo num deserto. Você faz parte dessas famílias que o Senhor quer abençoar. Você faz parte do projeto de Deus. Você e seu filho, você e sua filha, sabe, você e seu irmão, sabe, vocês dois sozinhos. Deus há de estar sobre a sua vida. Deus vai fazê-lo, Deus vai fazê-lo. E eu tenho aprendido, sabem, e Jeremias me ensina isso também, que uma família, ela se alimenta de palavras e de atitudes. Isso é tão significativo, sabe, eu aprendi com esse profeta de Deus, que quando se trata de amor, o que foi dito há muito tempo, não pode ser esquecido. De onde foi que eu tirei essa ideia? Eu posso tentar mostrar a você. Versículo 3. Veja o que é que Deus diz a Israel a partir do seu profeta. Deus disse assim: há muito tempo o Senhor disse a Israel: eu amei você com amor eterno, com amor leal a atrair para mim. Deus aqui está lembrando a Israel de algo que Ele disse há muito tempo. Sabe aquela declaração que você fez um dia? Sabe aquele compromisso que você assumiu diante de Deus de educar os seus filhos no temor do Senhor? Sabe aquelas coisas que foram ditas em amor lá atrás? Elas não perdem a validade diante do Senhor. Deus está nos dizendo que aquilo que é dito, mesmo há muito tempo, em nome de um amor, e aqui deixa eu fazer 2 destaques. O primeiro, perceba que tipo de amor é esse. O texto vai dizer que é um amor eterno. Segundo, que é um amor leal. Eternidade e lealdade. A palavra eternidade aqui tem a ver com aquilo que o texto de 1 Coríntios 13 nos ensina, que o amor ele jamais acaba. É aquilo que vai permanecer. O amor não é um projeto de fim de semana. O amor não é um castelo de areia. O amor é algo para sempre. Família é algo para sempre. Eu não sei se você mora com seus filhos, se seus filhos moram com a sua esposa, com o seu marido. Eles vão continuar sendo seus filhos. As relações que foram construídas, mesmo que elas tenham sido quebradas, você ainda precisa ser, para com aquele que foi o seu marido, para com aquela que foi a sua esposa, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Isso não vai acabar nunca. Sabe, estar junto dos meus filhos, estar acompanhando a vida deles, mesmo com toda a dificuldade. Deus quer abençoar a sua casa. Deus quer abençoar a sua família. E eu insisto, sabem, irmãos, o amor ele precisa ser eterno. O amor ele precisa ser leal. E lealdade, irmãos, é mais do que fidelidade. Percebem? Lealdade ela parece um pouco mais que fidelidade, porque a fidelidade parece dizer assim: eu não vou ter ninguém além de você, eu vou ser fiel. Mas leal é mais do que isso. Não é somente dizer eu não terei ninguém além de você na minha vida. É como se dissesse eu só terei você no meu coração por toda a minha vida. Isso é lealdade. Sabe, aquela pessoa que você acredita e ela não precisa fazer juras. Ela não precisa chamar o testemunho de quem quer que seja, porque eu sei que o amor que ele tem por mim, o amor que ela tem por mim é um amor leal. É você ouvir uma palavra dos seus filhos e não ficar imaginando se aquilo que ele está lhe dizendo é verdade ou não. É tão duro quanto dentro de uma casa você escuta os seus filhos e ao mesmo tempo fica imaginando, será que aquilo que ele está me dizendo é de fato verdade? As declarações dos seus pais, a declaração de um irmão.
O amor infantil, irmãos, eu tenho percebido, ele espera ser atraído por uma paixão avassaladora, enquanto o amor maduro se esforça para ser apaixonadamente atraente. Eu sei que falar sobre atração, as pessoas costumam dizer que atração é algo passageiro, tem a ver com paixão. E se eu lhe disser que o próprio Deus usa a expressão atração para descrever o seu amor para conosco? Você não percebeu? Versículo 3 que lemos disse isso. Há muito tempo o Senhor disse a Israel: eu amei você com amor eterno, com amor leal a atrair para mim. Deus nos atrai. Deus nos atrai. E aliás, isso não é somente mensagem do Antigo Testamento, não. Se você se recorda, João capítulo 12, 32, registra as palavras do Senhor, quando ele diz: olha, mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Atrairei todos a mim. Ah, mas isso ainda não é bastante. Então tá, João 6, 44, Jesus diz: olha, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Então deixa eu só lhe dizer, atração não é coisa de adolescente. Limitar a atração a uma questão de natureza sexual, uma atração de natureza física, é eliminar o seu real significado. Eu tenho percebido, irmãos, que o amor maduro, ele é assim. É aquele amor que me faz desejar que o outro sinta e continue sentindo atração. E por favor, à medida que a gente amadurece, a gente vê que o que mais nos atrai no outro não é a sua aparência, é a sua alma, a gentileza, sabe? A leveza. Você nunca se sentiu de fato assim, atraído por uma amizade ou por aquele amigo que é leve, que é bem-humorado, vontade de estar junto, sabe? Atração não tem a ver tão somente com o corpo, com a aparência. Tem a ver com essa pessoa que lhe inspira confiança, sabe, que lhe dá segurança. Meu Deus do céu. Eu quero terminar apenas lhe dizendo duas coisas, que é a minha missão na manhã de hoje. À noite eu vou desvendar várias promessas que aparecem nesse capítulo 31. Por isso prepare o seu coração, porque eu quero que você enxergue a vida com esperança. Deus me fez pensar sobre isso ao longo de todos esses dias, para lhe dizer que Deus é o Deus de sua família, que Deus é o Deus de todas as famílias. E sabe qual é a primeira palavra? Lembra daquela coisa da perseverança, que a gente precisa perseverar. Não desista de sua família. Não desista. Você já deve ter tido, como todos os mortais, alguns motivos para desistir, dizer: olha, para mim, chega, eu não consigo mais lidar com isso. Já passou por isso? Já pensou até em desistir da própria relação conjugal? Talvez você tenha entrado aqui carregando toda essa reflexão. Mas escuta essa palavra e veja onde ela pode ser aplicada em seu coração. Eu não estou aqui para vender a você qualquer tipo de ilusão, de que a vida é fácil para quem não quer desistir. Não. Às vezes não desistir significa enfrentar ainda maiores dificuldades. Às vezes o desistir é somente uma fuga. É somente uma forma de aliviar o peso. Mas você entendeu, você aprendeu que na palavra do Senhor, na boca do profeta, o que foi que ele disse? Que para aqueles que sobreviverem, o Senhor irá manifestar favor até no deserto. Lembra-se disso? Que o Senhor vai manifestar a sua graça, que Ele vai estar com você. Gente, é sobre viver, família é isso. Eu não quero somente passar o resto dos meus dias existindo ao lado da minha família. Eu quero viver. Eu quero viver. Nós queremos viver. Por isso, não desista. E a segunda palavra e última palavra. É fácil perceber que pessoas podem ser atraentes ou repelentes. Se você talvez até fizer assim, nem mosquito chega, né, gente? Não precisa nem comprar repelente. Porque tem gente que afasta. E afasta
de graça, sem necessidade. Você já viu? Que tem gente que parece que ter prazer em ser desconfortável, causar desconforto na vida dos outros. Uns comentários do além, sabe? Eu não sei, deve ser uma entidade qualquer que baixa naquela criatura e de repente as coisas estão tão bem, mas ela de repente incorpora aquilo e faz algumas afirmações e você fica, mas para que isso? Para que essa estupidez? Para que essa grosseria? Para que essa palavra? Precisa isso? E de repente tem pessoas que, mas pastor, eu vivo tão isolado na minha família, ninguém... Se eu estivesse lá também, eu não ia querer não. Eu não ia querer não. Um dia desse alguém disse, mas pastor, o senhor não conhece. Graças a Deus que eu não conheço. É a cruz sua e não é minha. Quem vai ter que lidar com isso é você. Mas, por favor, se você vive numa família, procura ser atraente, sabe? Atrair pessoas e não afastar pessoas. É uma escolha, um padrão de vida, um estilo de vida. E aí você se recorda que o próprio Deus diz o quê? Que Ele nos atrai com o seu amor. Que Ele nos chama para perto pelo amor que Ele tem por cada um de nós. Eu não sei, mas tem dias e fases no mês em que a gente não está bem, não é? Em que a gente está tão repelente, gente do céu, nem mosquito encosta, irmãos. Porque a pessoa está sabe, eu já vi dizer que quando o mosquito se aproxima é porque aquela criatura tem sangue doce. Eu não sei se você já ouviu essa expressão. Mas tem um sangue azedo, sabe? Que nem mosquito dá conta, nem mosquito dá conta. Ele passa fome, ele jejua, mas ele não vai ali se alimentar. Sabe o que eu observo? É que como comunidade, nós estamos cada vez mais aprendendo a importância de sermos acolhedores. Correto? Mas dentro de casa, a gente precisa ser tão acolhedor quanto dentro de uma comunidade de fé. A nossa experiência de acolhimento precisa começar ali. E eu tenho observado que quanto mais você quer ser acolhedor, mais repelente às vezes é o outro, né? Se você sair daqui com uma proposta, com um desafio, pois bem, eu vou cultivar na minha vida atitudes, sabe, e palavras que sejam, que causem atração, que promovam o estar junto, que deem vontade de continuar ao lado, eu vou lhe dizer que você vai ser provado e provada. Provado e provada. Mas se vocês dois estão juntos, não precisa muita coisa não, só olha para ele, olha para ela. Eu vou fazer a mesma coisa com a Cláudia aqui. E olha, gente, essa semana ninguém vai usar repelente, não é, gente? Ninguém vai ser repelente. Deus quer ser o Deus de sua família, e a sua família e a minha família precisam se parecer com aquilo que Deus tem para mim e para você. Hoje à noite a gente vai desvendar as promessas que são apresentadas ali nesse capítulo de número 31. E eu quero desafiar você a vir até aqui, porque pode ser que uma dessas promessas tenha a ver com aquilo que você tem buscado verdadeiramente aos pés do Senhor. Se você está acompanhando, já faz isso, já divulga o vídeo de hoje, já convida para a noite. Mas eles não moram aqui em Maceió, pastor, não tem problema, gente. Vai, manda uma mensagem, diz, olha, você acompanha lá na sua casa, acompanhe juntos, já se você também aqui não estiver. Mas hoje nós iniciamos, sabe, irmãos, o mês de maio com uma certeza. O Deus a quem servimos é o Senhor de todas as nossas famílias. De todas as nossas famílias.